Ele. Certo? O nome dele é Joe Dispenza. Ele é um neurocientista. Ele tem 3 empresas que trabalham nesse desenvolvimento e estudo do cérebro. Foram dados muito fortes que eles compartilharam. O que eu vou falar aqui para vocês é apenas a introdução. A parte do aprofundamento desse conteúdo será dado na quarta-feira à noite no treinamento semanal aqui nesse centro de negócio. Por quê? Porque nós vamos pegar muita coisa e a gente tem que fazer um desdobramento. Ele passou 1 dia e meio para chegar no ponto que ele queria. O que eu vou tentar fazer? Concentrar um pouquinho para que vocês possam chegar pelo menos no ponto inicial. Por quê? Vou dar alguns dados para vocês aqui que são muito fortes. Hoje nós temos milhares de pensamentos todos os dias. Vocês concordam? Sim. Vocês sabiam que 90% dos pensamentos que nós temos hoje, 90% são iguais aos de ontem? Iguais aos de ontem. Iguais. 90% do que nós pensamos hoje, nós pensamos ontem. E nós pensamos antes de ontem. E nós pensamos antes de ontem. Só repete. 90%. Então 10% dos nossos pensamentos são coisas novas hoje. E isso é muito importante. Sabe por quê? Porque desses 90% e mais os 10%, 95% disso tudo está concentrado no inconsciente. Nós só utilizamos 5% da nossa consciência. Olha como isso é forte. E o que eu aprendi lá, sabe o que é? Que o corpo reage a isso. E nós precisamos entender o que é o inconsciente e o que é o consciente. Na quarta a gente vai tentar fazer técnicas. Quem estiver longe também vai transmitir. Certo? Que vocês possam também pegar esse conhecimento na quarta. Mas isso eu vou dar hoje dados para que vocês possam já interiorizar muita coisa para o hoje, para o amanhã, para que a gente possa tentar já entender um pouco disso. E é interessante, sabe por quê? Porque os pensamentos, eles são o vocabulário do cérebro. E vocês sabem qual é o vocabulário do corpo? Sentimentos. Os pensamentos são o vocabulário do cérebro. E os sentimentos são o vocabulário do corpo. Por isso que adoece. Exatamente. Então, tudo o que a gente já sabe disso. Mas vocês veem que a gente está falando a mesma coisa, mas o enfoque que a gente dá parece que abre uma janela na nossa cabeça, né? Assim está acontecendo com vocês? É um negócio fantástico. O pensamento gera um sentimento, não gera? Quando a gente pensa uma coisa boa, a gente sente uma coisa boa. Quando a gente pensa uma coisa ruim, a gente às vezes sente aquela coisa ruim. O corpo sente isso e tudo isso vai gerar o quê? Resultados. Então, para nós conseguirmos mudar os nossos resultados, nós precisamos mudar primeiro os nossos pensamentos. Isso todo mundo já sabe, sabe? Só que a gente vai tentar fazer com que a gente possa mudar esses pensamentos, porque não é fácil. Agora, é possível com técnicas. Vocês concordam? Qual é o grande... Para mim foi uma grande revelação pessoal lá. É que o nosso corpo se habitua à realidade. Às vezes a gente quer mudar. A gente sabe que precisa mudar. A gente começa um processo de mudança, mas o corpo não deixa mudar. Por causa desse inconsciente que habituou o corpo à realidade. Então o que acontece muitas vezes? Nós iniciarmos um processo de mudança e o corpo reagir contra isso. Quem já viu isso aqui? Para que a gente possa mudar o corpo, a gente precisa ter um tempo com aquele mesmo pensamento para que possa ele se acostumar à nova realidade. Pensamento gera sentimento, ok? Conseguiram pegar até aí? Horas
nesse sentimento gera humor. Humor. O nosso humor é resultado de horas com sentimento, e esse sentimento é resultado de um pensamento. Ok? Todo mundo pegou até aí? O humor são horas, certo? Horas de sentimento. E esse sentimento veio de um pensamento. Pensamento gera sentimento. Se eu fico horas com aquele sentimento, gera o humor. Bom humor ou mau humor é resultado de horas de um sentimento que nós estamos vivenciando. Ok? De semanas com esse sentimento vai gerar temperamento. Então, o nosso temperamento hoje é produto de semanas de um sentimento. Então, primeiro muda o humor. Então, semanas com aquele humor muda temperamento. E temperamento já é uma coisa bem mais complexa. Vocês concordam? Meses com esse sentimento, meses gera a personalidade. Então, uma coisa, gente, é produto da outra. Agora, tudo decorre de tempo com aquele sentimento. E aquele sentimento veio de um pensamento. Então, hoje a minha personalidade é dessa forma, porque eu passei meses com um sentimento. Então nós precisamos mudar o início para que nós possamos mudar o resultado. E isso nada mais é do que eu acabei de dizer antes. O corpo, vivendo anos dessa forma, ele se habitua. Ele não entende se é bom ou se é ruim. O que entende é a mente. E nós precisamos lutar com ela, para que o corpo inteiro possa mudar. Prova disso é a quantidade de doenças que nós temos hoje, decorrente de situações de estresse, situações emocionais. Vocês concordam? Você pode só repetir. Hoje a minha personalidade é do jeito que é. É resultado de meses com sentimento. Repetindo para quem não pegou. Um pensamento gera um sentimento, ok? Horas com esse sentimento vai me gerar um humor. Dias, semanas, com este mesmo sentimento que mudou o meu humor, vai gerar um temperamento. Meses com esse sentimento vai me gerar uma personalidade. A maior parte das pessoas muda na vida, toma uma decisão de mudança, baseada em situações que vão no dia a dia. Quais são as situações? Crise, doença, dificuldades, traições, situações de depressão, a pessoa fica deprimida. Tudo isso faz a pessoa tomar uma decisão de mudar. Por que nós precisamos ter essa situação para mudar? O nosso desafio é mudar sem precisar passar por essa situação ruim. Sabe por quê? Porque no dia que essa situação chegar, nós vamos estar preparados para enfrentar ela. Então, o desafio nosso, gente, é mudar o nosso interior dentro de um processo de evolução interna, para que nós possamos, inclusive, sabe o quê? O nosso propósito de vida. Todos nós, independente do que você acredita, vimos para esse mundo para fazer alguma coisa. Vocês concordam? Eu, pessoalmente, acredito que essa alguma coisa se chama missão. Para eu atingir essa missão, eu preciso entender o meu propósito. E na quarta-feira, a gente vai tentar aprofundar esse propósito. Porque a gente precisa ter esse propósito lá no pensamento. Isso é um processo
que vamos ter que desenvolver. Porque não é simples, mas é possível. Porque em 2 dias lá, eu consegui entender muita coisa, principalmente essa questão da reação do corpo. Tensão, dor na nuca, estresse. E propósito, o nosso propósito tem que ter 2 coisas muito claras. Clara visão, ou seja, muito claro aonde você quer chegar, o que é que você realmente quer. Mas não é só a questão do carro, gente, da casa. É uma coisa muito maior do que isso. Que é uma emoção elevada. Então, o teu propósito tem que estar conectado em 2 coisas. Clara visão e emoção elevada. Não é emoção elevada de você estar excitado. Emocional. Não. É uma emoção superior. Conectada com o ser superior. Existem vários tipos de propósito. Nós vamos aprofundar um pouco mais na quarta. Mas assim, bem de forma resumida, do que a gente já sabe. Existe o propósito material. Existe o propósito de vida. Todos são propósitos. Agora, ele mostrou lá vários tipos de propósito. O propósito material é o mais inferior de todos. Agora, no nosso negócio, é aquilo que nos motiva a conquistar, para que a gente possa atingir o nosso propósito de vida. Vocês concordam? Porque ninguém consegue visualizar um sucesso se estiver mal financeiramente. Vocês concordam? Se estiver passando fome. O pessoal às vezes não consegue nem raciocinar, não é assim? Doente, em situações de crise pessoal. Então, o propósito material é aquilo que a gente estimula, por quê? Porque a situação às vezes é tão difícil que você visualiza com aquela viagem, visualiza com aquele carro, visualiza com um chefe de comissões melhor. Mas o teu propósito ali tem que ser apenas aquele uma etapa para chegar no teu propósito superior. Teu propósito de vida. O material é uma das metas que você vai chegar para alcançar o teu propósito de vida. E vocês sabem qual é o que é, na verdade. O que mais tira as pessoas do propósito no dia a dia de hoje? Estresse. O estresse hoje é comprovado cientificamente com dados, ele mostrou dados lá. Que hoje é o que mais tira as pessoas do caminho do seu propósito de vida. O estresse gera criação de hormônios que modificam completamente o teu interior. E existem 3 tipos de estresse: o físico, o químico e o emocional. E nós precisamos entender cada um deles para tentar retirá-los da nossa vida. O físico, trânsito, contas, dívidas. O químico, álcool, drogas, alimentação, açúcar, várias outras coisas. Um dado que o Jorge deu lá, e hoje eu estava lendo alguma coisa, uma notícia em algum lugar, hoje já, e lá estava a mesma coisa que ele disse, está provado hoje cientificamente, que a maior causa de câncer e Alzheimer no mundo é decorrente do uso do açúcar. E principalmente o refinado. E a maior causa de aceleração do câncer também é o uso do açúcar. A pessoa que está com câncer, no momento que usa o açúcar, faz com que ele avance cada vez mais rápido. Mas sabe qual é o problema? O câncer, querendo ou não, gera um sentimento interno, às vezes de ansiedade, às vezes de tristeza, não é assim? Muitas vezes de depressão. Aí a pessoa vai tentar tirar aquela ansiedade, depressão e tristeza na comida. E o principal é o açúcar. E aí é uma roda
infinita, porque aí ele vai o açúcar, e o açúcar alimenta mais ainda a célula cancerígena. Por isso que muitos médicos, às vezes, no intuito de ajudar, porque ele fala no intuito de ajudar, né? Ah, doutor, eu estou doente de câncer. Ah, você vai ter 6 meses de eles dão, agora dão prazo, né? Aí o que acontece? Não, vá tomar um sorvete, vá no seu... Entendeu? E isso vai gerar um efeito contrário. E eu sei que não é fácil. Pega o caso da Vivi. Diabética, louca por doce, não é assim? Agora, isso precisa ser quebrado. O que é que o produto faz? Ajuda. Auxilia. Desintoxica. Diminui a ansiedade. Isso aí é uma coisa tão contraditória, porque os médicos dizem para a gente tomar sorvete para aliviar os sintomas da quimioterapia, as náuseas, essas coisas. Só que quando eu descobri que o açúcar era o principal alimento do câncer, aí eu comecei a tirar, porque no início eu usava sorvete, aí eu comecei a tirar. E eu era viciada, tanto em chocolate como em doces. E eu comecei a tomar o Dotivita porque eu vi que tirava isso. E eu não consigo comer doce, não consigo mais. O médico disse para ela tomar sorvete, doce, para diminuir os efeitos da quimioterapia. Olha aí. E eu piorava. E tudo que a gente está falando aqui é provado cientificamente. O Dr. Joy fez uma experiência e isso me marcou muito. Por isso eu estou antecipando hoje. Ele tem vários treinamentos e ele fez várias pesquisas durante toda a vida dele. Uma das pesquisas que ele fez, ele juntou 120 pessoas por 4 dias em um local e começou a fazer experiências com essas pessoas. Qual era a experiência? Separou por grupos e começou a fazer experiências de palavras positivas, negativas, expressões, reclamação. Começou a analisar isso. E isso começou a ter efeitos. E eles começaram a medir nessas pessoas 2 taxas. A taxa de cortisol, certo? Que está diretamente ligada à questão do estresse, e a taxa de IgE, que é a imunoglobina, que está ligada diretamente ao nosso sistema imunológico. Então ele começou a medir, e ele começou a perceber que nas palavras negativas, naquilo que gerava sentimento negativo, aumentava. Quando eles iam medir, que eles mediram cientificamente isso, aumentava as taxas de cortisol e reduzia as taxas de IgE. Da mesma forma que no momento que eles faziam o processo contrário e mediam, as taxas de cortisol baixavam e as taxas de imunoglobina aumentavam. Agora, se você... E eles fizeram esse teste e é provado cientificamente. No momento que você utilizar 10 minutos por dia, 10 minutos por dia, 3 vezes ao dia, de sentimento de gratidão, as suas taxas de cortisol vão reduzir em um curto espaço de tempo em 20%. E a taxa da imunoglobina vai aumentar 50%. Além de trazer um benefício inversamente proporcional e bem maior uma do que a outra. Enquanto uma reduz a 20%, a outra, que é a imunidade, aumenta 50%. No momento que nós temos sentimentos de gratidão durante 10 minutos, 3 vezes ao dia, gerou uma redução em 20% das taxas de cortisol e um aumento de 50% do IgE, que é a imunoglobina, que está diretamente ligada à questão imunológica. Agora olha como é: estresse,
O corpo não sente isso, gera todo esse efeito em cadeia interna e decorre de quê? Doença. E a doença às vezes gera estresse e tudo isso começa a ser um ciclo vicioso. Por isso que não é fácil, mas é simples. Nós tentamos mudar o princípio de tudo, que se chama pensar. E está provado cientificamente, e eu vou tentar ver se eu consigo, eu acredito que no Google eu consigo. Pegar alguns dos vídeos que ele mostrou lá. Gente, é incrível que a gente pensa que o nosso cérebro está formado, né? Que todas as conexões neurais estão lá formadas e acabadas, né? Assim. Ele mostrou vários vídeos de lâminas pesquisadas por ele, que no momento que você muda os pensamentos por um espaço de tempo, existem novas conexões dos neurônios. Eles regridem em uma parte e crescem em outra parte, formando novas redes de conexão. E essas novas redes de conexão é que faz aquele processo. Depois de uma semana que você está pensando isso, não é muito mais fácil? Isso é o processo de novas redes de conexão neurais, que são formadas tudo de acordo com uma primeira decisão, que é o do pensamento. Então, se você mudar, o teu corpo vai sentir, mas se você permanecer por um certo período, ele vai conseguir entender aquilo ali e aceitar a mudança. E aí vai ficar muito mais fácil. Por isso que todo início é difícil, não é assim? Todo mundo, na segunda-feira, começa uma dieta valendo, né? Quando é quarta-feira, o corpo quer voltar, não quer? E aí a gente sente tensão, ansiedade, estresse. Isso nada mais é do que o teu corpo, que já está habituado com aquilo, querendo voltar. E por isso que a primeira semana é mais difícil, né? Na segunda já não é mais fácil. Depois de um mês, nem mais. Depois de 2 meses, nem mais. E assim sucessivamente. E tudo isso decorre de novas conexões neurais que o teu cérebro está fazendo. E o teu cérebro está entendendo que aquilo é melhor. E aí ele está transmitindo para o corpo. Aí o corpo consegue aceitar. 90% do estresse que nós sentimos hoje no dia a dia são decorrentes de falta de equilíbrio emocional. 90% do estresse é decorrente do equilíbrio emocional. E esse equilíbrio emocional vem de quê? Não é o sentimento? Que vem de onde? Tudo? Tá vendo como tudo gira? Mas se tomar mais, uns 15 ajuda bastante, não ajuda? Essa é a grande vantagem. E aí pegando já que é exatamente isso. Os nossos produtos ajudam nessa área. São grandes aliados nossos para a mudança. Agora, se nós não tínhamos o conhecimento, às vezes não sabia, agora nós temos conhecimento. Mas depende de quê? Nós. Com conhecimento é muito mais fácil. Vocês concordam? E olha como é interessante. Todo mundo tem mãos. Vocês concordam? Mas nas mãos dos dedos tem um negócio chamado digital, que cada um tem a sua. Então nós temos os traços gerais comuns. Todos temos mãos. Mas temos traços individuais, que são as digitais. Todos temos os traços comuns, que é o cérebro. Do mesmo jeito que nós temos digitais, o cérebro também tem traços individuais de cada um, decorrente de genética e principalmente de uma coisa: ambiente. O ambiente muda os nossos pensamentos. E eu vou dar um dado, e isso foi muito revelador para mim. Nós estamos numa situação, vamos dizer, eu não gosto da minha casa, para ser mais genérico. Eu não gosto, não estou dizendo que eu não gosto, estou dando um exemplo, sabe? Eu não gosto da minha casa. Quando eu acordo de manhã na minha casa, qual é a primeira visão que eu tenho? Qual é o primeiro sentimento que eu vou ter?
Então, os primeiros minutos do dia, vocês precisam conectar-se nessa emoção elevada e nessa clara visão. E é isso que nós vamos tentar fazer na quarta-feira, porque é um processo que não é tão simples, mas vamos tentar reduzir o tempo. Por quê? Porque esses primeiros 10, 15, 20 minutos fazem o efeito cascata em todo o dia. Esse efeito cascata no dia, semana. Esse efeito da semana, mês. Esse mês, ano. Personalidade. Olha como é. Tudo vem de uma decisão por dia. Eu fui na parede do quarto, assim, de manhã, acorda, ó, de lá. Não, existe uma técnica, a gente conhece muito, chama quadro dos sonhos. Vocês entendem agora por que é importante ter o quadro dos sonhos na sua visão? Por quê? Porque o quadro dos sonhos, eu estou colocando ali as minhas metas materiais. Que é aquele primeiro propósito vai me motivar para o segundo, para o terceiro, e eu conseguir meu propósito de vida. E funciona. Funciona. Eu já fiz e funciona. Por quê? Porque aquele sentimento vai gerar uma reação interna em mim, e tudo isso vai gerar uma mudança na minha personalidade a longo prazo. Então isso é provado cientificamente. Ok? Gente, agora, por que Jorge Vergara levou ele, Joe Dispenza, para dar um treinamento para os empresários de lá? Esse é o grande detalhe. Jorge Vergara já está há 1 ano e meio em consultoria e tratamento com ele. Nós iniciamos o treinamento com o Joe na terça-feira de manhã. Na segunda-feira, ele passou o dia inteiro com toda a direção e atletas do Chivas. E no final de semana, sábado e domingo, somente com Jorge Vergara. Durante toda a noite de sábado e madrugada de domingo, ele ficou em treinamento e meditação com o Joey. E isso tudo começou há 1 ano e meio. E ele só chegou no Joey porque ele chegou em um momento de crise, de traição, por causa da ex-esposa chamada Angélica Flemings. Quem não pegou essa fase, de forma bem breve, eu vou contar o que é que o Jorge Vergara viveu. Depois de 7 anos de convivência e 2 filhos com a esposa, ele descobriu que ela estava desviando dinheiro e patrimônio dele. E o objetivo dela era quebrar a Unilife. Deus, quando você está ligado ao seu propósito, tudo caminha para que você consiga vencer. De uma hora para outra, ele teve uma intuição de pedir um balanço da empresa. E foi negado ele, como dono da empresa, o balanço a ele. A Angélica, na época, era diretora comercial, a segunda pessoa abaixo dele na empresa. E ele disse: poxa, se está sendo negado para mim, o que está acontecendo, né? O que ele fez? Ele é muito inteligente, tem muita inspiração. Tem um amigo dentro do governo do México e pediu para esse amigo pedir, porque o governo não podia ser negado. No momento que chegou e o amigo recebeu o balanço, o documento, entregou para ele, ele percebeu que existia uma diferença de entradas e saídas em relação à Angelíssima, que era a linha de cosméticos, que foi criada pela Angélica e ela como presidente, e a Unilife. Ou seja, fortalecimento de uma marca em detrimento da outra. E ele, depois de averiguar muita coisa, descobriu um enorme rombo na Unilife. Ela falsificou a assinatura dele e estava transferindo. Então ele chegou no fundo do poço. É emocionante, vocês concordam? E detalhe. E aí vocês sabem por quê que em toda loja tem a foto dele com aquele paletó vermelho ali? Não, eu já perguntei, ninguém me explicou.
naquele dia, ele já sabia de tudo. Ele entrou de mão dada com ela numa extravagância, o maior evento da Omnilife, sabendo de tudo. E com aquele paletó, ele deu um treinamento, e ela não sabia que ele sabia de tudo. E ele disse: a partir de hoje a Omnilife vai mudar completamente. 2 dias depois ele anunciou a separação e o desligamento dela da empresa. Agora, tudo isso ele fez para proteger o propósito de vida dele, que se concretiza materialmente através da Omnilife. Foram 2 anos de batalhas judiciais. E ele abriu completamente o coração para nós lá. Tudo foi encerrado quarta-feira da semana passada. E a Omnilife foi decretada 100% de Jorge Vergara, sem nenhuma influência da Angélica Marques. E ele dizia: eu me negava às vezes a ir para um país porque eu tinha receio do telefone tocar e ser meu advogado do outro lado dizendo que ela estava entrando dentro do escritório da Omnilife para tomar tudo de mim. Porque eu não ia ter tempo hábil de pegar um avião de volta e chegar dentro para o escritório da Omnilife. Então imagina tudo que ele viveu em 2 anos. Todo sonho construído podendo ser tomado por uma pessoa que enganou ele. Não é qualquer pessoa. E vocês imaginam que toda essa situação, o que gerou nele? Estresse, tudo. E detalhe, gente. 2 anos ele segurou praticamente todas essas informações com ele e com 2, 3 pessoas próximas dele. Por quê? Porque no momento que ele dissesse que estava em questionamento ou crise, o que aconteceu? E outra, ele guardou tudo isso, deu a volta por cima, tudo que foi tirado já foi reposto. A Omnilife hoje está 100% sólida, financeiramente, legalmente, tudo Jorge. Não existe mais nenhuma dúvida quanto a isso, perante o governo do México, perante o governo de qualquer país. Então, se vocês imaginam que a Omnilife cresceu nesses 2 últimos anos, nesse momento, imagina agora que ele diz que nunca dormiu tão bem, nunca acordou tão bem, e nunca teve tanta vontade de trabalhar e colocar a Omnilife no patamar de número 1 do mundo. E ele disse que vai agora trabalhar, e quem aproveitar os próximos 90 dias vai crescer 10 vezes mais nos próximos anos. É compromisso dele. Vai depender de quê? Nós estamos abertos e conectados na filosofia. E tudo isso por causa disso. E o que ele disse? Que não quer que nenhum empresário da Omnilife precise chegar na crise para querer mudar. Mudar o pensamento através de técnicas, e por isso que ele colocou o Joey para nos treinar. E ele disse: vocês hoje estão recebendo, a partir de hoje, vai depender de quem? Cada um de vocês. Levar para as suas cidades, para os seus países, e gerar todo um efeito de mudança na realidade de vocês. E uma coisa que ele definiu muito bem: missão. É o que nós já falamos todos os dias, vocês concordam? Agora ele diz: missão sem paixão não funciona. A missão tem que estar conectada com a paixão, com aquilo que te move no dia a dia. E a primeira paixão que tem que ter na Omnilife é pelo produto. Quando a gente se apaixona pelo produto, nunca mais a gente deixa de tomar produto. Vocês concordam? E o que é que muda a nossa saúde? Se nós estamos sem ânimo, sem forças, e o nosso pensamento está travado, nós temos produtos para isso. Então o primeiro passo sempre vai ser o produto. Obrigado. Obrigada. E detalhe, qual é a nossa missão como empresário Omnilife? Transformar pessoas. Esse vai ser a nossa missão a partir de hoje.
e transformar os nossos países através de uma massa crítica de empresários OmniLife. Nós temos que ser a mudança. Na nossa família, na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso centro de negócios, no Brasil. Com o nosso exemplo. Com o nosso exemplo. Por quê? Porque nós temos produtos para isso. Se nós nos conectarmos com esses produtos e nesse propósito, a gente consegue fazer isso. Vocês concordam? Sim ou não? Sim. Sim. E no momento que nós somos exemplo, nós vamos querer que pessoas nos sigam, não é verdade? Só que essas pessoas que nos seguem, nós temos que ter um compromisso com elas e transformá-las em líderes. Para que seja um exemplo e que outras pessoas também tomem a decisão de segui-las e assim também serem transformadas em líderes. Nossa missão é gerar líderes em todos os aspectos. Na forma emocional, na forma intelectual, na forma material também. Porque, querendo ou não, o material é aquela primeira, é a capa do livro, né? E principalmente nós brasileiros jogamos muito pela capa, não é verdade? Aparência. E uma coisa que ele falou: nós, empresários OmniLife, não podemos ser máquinas de vendas nem máquinas de recrutamento. Nós não somos máquinas. Nós temos que contagiar as pessoas, tocar a vida das pessoas. E como é que a gente toca? Com o nosso exemplo, com a nossa atitude, com os produtos, com os centros de negócio, vocês concordam? Tudo isso gira mudança, não gera? Gera mudança dos produtos em nós? Gera mudança do centro de negócio em nós? Então essa é a nossa missão. Contagiar pessoas com a paixão, gente. E ele dizia no início, quando nós criamos a OmniLife em 91, não tinha nada. Nós contagiávamos crendo num futuro de mudança na nossa vida e no nosso país. Hoje nós temos. Por que vai ser menos intenso do que quando nós iniciamos? Então, ele tem que estar em tudo. Quantas pessoas já me disseram que na hora que eu faço uma PN eu me transformo? E quando eu termino uma PN, eu termino muito melhor do que eu comecei. Por quê? Porque a gente tem que contagiar todos que estão aqui. Agora, se vocês realmente sentiram isso, tem missão. E a nossa missão é do dia a dia, de mudar a vida das pessoas. Em nenhum momento, eu tomei a decisão de fazer OmniLife só para questão material. Sempre tem, você hipócrita, claro que tem. Meu objetivo, o Pedro do marketing me ligou uma vez, me perguntou qual era o meu sonho. O que é, Felipe? É uma casa? É um carro? O que é? E eu disse para ele, cara, o meu sonho é ter dinheiro para não me preocupar com dinheiro. Eu não quero me preocupar com dinheiro. Agora eu quero ter dinheiro para não me preocupar com dinheiro. Para nada me limitar a isso. Eu não me preocupar se eu tenho uma parcela para pagar no final do mês, se eu tenho uma casa para pagar, se eu tenho um colégio dos meninos para pagar, para nada me limitar. Porque às vezes essa preocupação não gera um pensamento, gera um sentimento. Não vou conseguir doar da forma que eu quero. No momento que você está livre, e esse sentimento de liberdade é muito forte. Porque não vai te limitar em nada, vocês concordam? Então, no momento que a gente precisar montar todo o instituto do Paulo Salazar para colocar 15 mil pessoas ali dentro e tocar a vida de 15 mil pessoas, a gente vai conseguir, não vai? Agora, isso vai ser apenas. Não vai, tem que ter o dinheiro para fazer tudo isso, na verdade. Esse é o meu sonho. Top life. E o que ele colocou? Naquele dia lá, 17 e 18, era um novo início da OmniLife. Era como se fosse aquela primeira reunião de 6. Só que
tinham 120. E imagine o poder de duplicação disso agora. E o grande detalhe, gente, é nós crescermos nisso agora realmente no nosso negócio. E nós temos um grande potencial de crescer dessa forma, por quê? Porque nós já acreditávamos nisso antes. Nós já divulgávamos dessa forma antes. Nós vamos precisar mudar o que a gente já falava antes, vocês concordam? O que nós vamos precisar fazer hoje é só aumentar a velocidade e a intensidade disso. E mudar a vida de muita gente lá fora. E detalhe, eu mesmo, às vezes a gente precisa perder muita coisa para a gente encontrar isso. Vocês concordam? E as nossas decisões têm que ser no dia a dia. No dia a dia. Aquilo que nos tira o foco, gente, tem que ser tirado da nossa vida. E às vezes é o que a gente mais gosta de fazer. Mas para nós realizarmos os nossos sonhos e atingirmos nosso propósito de vida e cumprir a nossa missão, a gente precisa abrir mão. Às vezes por um espaço de tempo. Não é verdade? Depende de quê? De nós. E não digo para vocês que é mais fácil para mim, porque já viajei, não. É o contrário. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Então eu tenho que ser muito mais exemplo. Por quê? Porque vitrine é a primeira coisa de ver, não é verdade? Então, o que é uma viagem? O que é um prêmio? É aquele estímulo que a empresa dá para você bater a meta, mas por trás disso tudo, tem todo um trabalho, vocês concordam? Qual é a meta das pessoas que vão para a Ásia agora, em novembro? Olha o que ele disse. Eu vou estar em todos os navios, vão ser 4. Em 14 dias de viagem, vão ter 2 dias, se for contar as horas, de treinamento dentro do navio. Com ele, Jorge Mercado. Por quê? Porque ele disse que essa viagem tem que transformar a vida das pessoas que estão lá, para que essas pessoas voltem para as suas cidades e ajudem todos a ir para Dubai no próximo ano. Quem está nessa viagem tem a missão de voltar e ajudar as pessoas a ir para as próximas viagens. Então não é só uma curtição. É um momento também de você se aperfeiçoar, de você crescer como pessoa. Quem já viajou aqui pelo Nome sabe que só o ambiente, né? Eu não estou falando para viagem só de viagem, não. Então, às vezes mesmo quando a gente vai em caravana para Mossoró, para Rússia, a gente vai dentro do carro, né? Conversando, brincando. Cada momento desse é um momento de crescimento pessoal, não? Vocês concordam? Então tudo isso é feito para isso. Então, as viagens, os prêmios, tudo foi feito para mudar vidas. As pessoas que vão para as viagens vão mudar a vida naquelas viagens. Quando voltar, qual é a nossa missão? Mudar a vida das pessoas do nosso ambiente, do nosso lugar. Então, só para vocês terem noção do que eu já falei. Ásia, 4.060 empresários estão indo nessa viagem. Teve que ser contratado um novo navio em janeiro, porque não deu nos navios agora. E Dubai, estão inscritos 44 mil pessoas. Inscritos. Ele já está, a qualificação começou mês passado. E ele já está preocupado como é que vai ser daqui a 12 meses. Vai ter que criar formas, porque o navio, vocês concordam que não dá, cara, 44 mil pessoas. Né? Vamos supor que vá 15, já é muita coisa. Se for 10. Agora, vamos aos objetivos que ele lançou para a empresa. E olha que teve um slide, viu? Isso que eu vou dizer agora para vocês foi um objetivo traçado dentro do planejamento estratégico da Omnilife. Metas de curto, médio e longo prazo. Qual é o objetivo da Omnilife hoje? Em curto e médio prazo. 1. Transformar vidas. Foi o primeiro. Agora vamos ver uma empresa que o dono coloca isso como meta. Tem uma lá fora como assim? Não tem. Eu já tive a oportunidade de estar com o Jorge no mesmo ambiente. Mas claro, não com um grupo tão seleto. E você vê o dono da empresa
que começou tudo isso com 10 mil dólares emprestados. E você está num estádio de primeiríssimo porte. Tudo construído por uma decisão que ele teve em 1991. Será que é possível mudar? Claro que é. Ele provou com ele. E Jorge é uma pessoa de uma espiritualidade muito elevada. Porque quem passou pelo que ele passou e não saiu do propósito, porque ele disse, eu vi que eu estava saindo do propósito no momento que eu deixava de ir para um país porque eu estava preocupado com a situação que a Angélica me colocou. Olha, aonde ele podia, sabe o quê? Se chegar e dizer, ai, eu sou um coitado, ela me traiu, tentou roubar tudo de mim, e ficar não, ao contrário. Ele pegou e colocou muito mais para fora. Entendeu? Então, o grande detalhe, gente, é você pegar uma situação que você vive e essa situação ser um grande impulso para você. Primeiro, lembrar sempre o seu propósito. E segundo, mudar a sua vida e a vida de muitas pessoas. Segundo objetivo, transformar a vida de pessoas, né? E transformar em nível pessoal, o objetivo da Omlife é esse. No nível pessoal, no nível de saúde e no nível econômico das pessoas. A gente, olha que foi uma frase tão forte que ele disse, todos vocês vão iniciar nesse projeto querendo patrimônio. Carros, casas, roupas, objetos. Só que vai chegar um momento na sua vida que vocês vão ver que isso só serve para dar trabalho para você acumular isso, guardar isso, transportar isso. Isso não tem muito mais sentido em nenhum momento. Agora, sempre nós temos que passar por todo esse processo. Nós temos que ter as conquistas. E na hora que foi lá na meditação que o Joey colocou disso, visualizem a casa que vocês querem morar, o carro que vocês querem morar. Por quê? Porque isso também é a satisfação pessoal. Vocês concordam? Sim. Entrar no carro, sentir o cheiro do carro, né? E saber que aquilo ali foi conquistado, mudando a vida de muita gente. Olha o quanto isso é superior. Verdade? Meta mensal da Omlife. Todos os meses, novos 40 mil empresários. Novos. Todos os meses. Todos os meses. Em 12 meses, aumentar a 80% o volume de vendas da Omlife em todo o mundo. Ou seja, em 12 meses praticamente dobrar de tamanho. Meta arrojada não é. Agora, se ele conseguiu começar tudo isso com 10 mil dólares emprestados, que todo mundo dizia que não funcionava, e hoje a empresa tem 30 empresas dentro do grupo, com um time de futebol, com tudo, e ele disse uma coisa: os nossos produtos, não existe outra empresa semelhante, ok? E ele citou nomes lá. Ele disse, podemos até dizer que os tabletes da Herbalife são semelhantes ao benefício que o produto nosso pode gerar, mas não tem a absorção que o nosso produto tem, não tem o resultado que o nosso produto tem. Outra empresa pode ter um suco que beneficia isso, aquilo, aquilo outro, mas não com a absorção que o nosso tem, com os resultados que nós temos. Nenhuma outra empresa tem um portfólio de produtos da Omlife. E várias empresas estão querendo copiar a Omlife. Ele disse lá, ele citou lá. Estão querendo criar café, estão copiando nosso plano de compensação. Isso só nos motiva. Por quê? Porque eu estou entendendo que isso eu estou cumprindo meu propósito, de ser exemplo. Se estão querendo me copiar, é porque a Omlife é exemplo. Agora, vão tentar e não vão conseguir. Por quê? Por causa da filosofia. Do princípio do que é a Omlife. Aumentar em 50% a retenção de novos empresários. Ou seja, a quantidade de empresários que nós colocarmos, aumentar a retenção. Isso ele vai fazer o quê? Investimento em
logística, site, aplicativo, novos produtos. Todo investimento para gerar mais atrativos e gerar mais retenção das pessoas. Primeiro, ele disse, nós temos que ter um projeto de aperfeiçoamento do site, carrinhos de compra, tudo isso, né? Que hoje o mundo está nessa área da tecnologia, não tem jeito. E ele já tem equipe trabalhando nisso. Ponto 1, calculadora. O que aconteceu? Existia um blackout, né? Pronto. Calculadora é assim, nós temos um aplicativo. Existia um aplicativo muito mais vantajoso, gratuito no site, se chama Calculadora, a diária e a histórica. A diária, no outro dia, você conseguia ver seus pontos de grupo, seus pontos de descendência, você conseguia ver, inclusive, pelas linhas, aquele empresário de maior nível de pagamento naquela linha, naquele dia. Então isso facilitava muito o nosso trabalho, né? Porque, por exemplo, eu tenho 5 linhas, eu sei que a Angelina hoje é uma prata Premier, eu consigo visualizar a Angelina, consigo dizer, Angelina, tu precisa trabalhar mais o William, consigo trabalhar mais o George, porque se eles fizerem tantos pontos, chega a prata suprema. Ele dava todos esses dados para a ajuda. Em junho, teve um blackout na empresa que fazia esse suporte. O que aconteceu? Já estava em processo de mudança, de evolução o plano, ok? Que seria lançado em agosto ou setembro. O que ele fez? Eu não posso lançar uma calculadora novamente para mudar, tirar do ar novamente um mês depois. Vocês concordam? O que ele fez? Segura a calculadora até finalizar o processo de melhoria do plano. Quando melhorar o plano, a gente vai lançar a calculadora rápido e mudar. Isso foi lançado o quê? Dia 2 de setembro. Existia um ponto no plano que no dia 2 de setembro não estava fechado 100%, que eram os bônus de geração. Por quê? Porque quando você chegava duplo diamante, a diamante para cima, existiam os bônus. Para compensar aquele melhoria nos bônus supreme, nos pratas, teve que tirar de algum lugar. Tem matemática. Tira da onde? Dos diamantes. Entendeu? E precisava chegar num consenso dos diamantes e nos valores dos bônus. Então demorou mais 20 dias para chegar no denominador comum. Chegou no denominador comum. No momento que chegou, começou a ser produzida a nova calculadora. Certo? Então não podia fazer um sistema para mudar com 30 dias depois, porque isso aí gera desconfiança. Vocês concordam? Está mudando demais? Com certeza. Então, o que é que foi um dado concreto? Até o final do mês, começo de novembro, a calculadora histórica já volta no ar. Completa. Certo? A gente vê todos os meses anteriores. E mais 15, 20 dias, a diária vai voltar. Assim que a calculadora histórica voltar para o ar, mais 15, 20 dias, a calculadora diária voltará. Certo? Então, não está ainda no ar por essa questão de mudança que teve. E já tem uma equipe, inclusive, trabalhando nisso. Já desenvolvendo. E vai ser muito melhor do que a anterior. Por quê? Porque vamos conseguir ver mais profundidade ainda. Certo? Então, além de voltar, vai voltar muito melhor do que já era antes. Logística. O que ele colocou como exemplo de logística? Brasil. Ele disse, a situação hoje na OmniLife, vocês imaginam, nos últimos 2 anos eu vivi preso por uma realidade minha pessoal. E mesmo assim a OmniLife cresceu em números extraordinários. No Brasil hoje existe um problema. O que a gente pensava de ser a fábrica daqui a um tanto, a gente tem que antecipar. Isso leva o quê? Investimento, dinheiro, não é verdade? Tudo isso. Agora imagina ter que fazer esse investimento na situação anterior de um rombo que a mulher deixou. Então teve todo um trabalho, né, de captação de investimentos para que possa justamente acelerar. Então hoje, fábrica no Brasil está confirmada, certo? Para acelerar, foi feita uma parceria com uma fábrica local para produzir os produtos mais rápido, certo? Então logo nós vamos ter produtos produzidos aqui no Brasil para que possa justamente atender esse crescimento. Por quê? Porque hoje, gente, falta produtos porque os produtos são vendidos. Entende? E aí precisa o produto sair do México para chegar no Brasil. Isso leva 3 meses. Por quê? Vem de navio, chega no porto, burocracia do Brasil. Agora, o que é que ele garantiu? Hoje, o estoque no Brasil segura 3 meses. Entendeu? Ou seja, se a gente tem 3 meses hoje, pela demanda que está hoje, no Brasil hoje, dentro do hub, lá no Espírito Santo, tem produtos para 3 meses. Não vai faltar produto mais. A quantidade de produto já decidido vai ser colocado no Brasil?
vai ser logo primeiro os 6, né? Os 6 de maior consumo já vai ser feito no Brasil, certo? Novos mercados. Nigéria é a próxima. Ásia, 5 países vão ser abertos. E em seguida vai ser aberto Israel e Austrália, certo? Então esses são os próximos mercados. Tem previsão já? Nigéria agora em novembro, né? Em seguida da Nigéria. Austrália e Ásia. São os últimos. Não, a Ásia é a seguida da Nigéria. Depois. Tem ideia de tempo disso? Eu acredito que Israel já 2018 já. Pelo que ele colocou. Não, falando de Ásia. A Ásia já em seguida. A China já logo em seguida da Nigéria. Não, em seguida os próximos meses. Não tem nada. Não, em dezembro, mais ou menos, você falou. Eu acredito que primeiro semestre do próximo ano. Qual é a meta de longo prazo da Unilife? 10 milhões de novos empresários e, olha qual é a meta de longo prazo da Unilife: ser referência em nutrição. Se hoje já tem produto, imagina se ele está colocando isso como meta, ser referência. Ser referência em pesquisa, a Unilife ser referência em pesquisa na área de nutrição, e ser referência em produtos de última geração. E para isso ele está investindo em estudos. E ele compartilhou lá um estudo, e ele pôde compartilhar porque já está em fase final, certo? Foi descoberto por pesquisadores norte-americanos, e ele, Jorge Vergara, está bancando essa pesquisa, de um nutriente em um cogumelo, eu não lembro o nome, e esse nutriente tomado durante um período gera até 6 meses de completo nenhum, como é que pode ser? Não, quando a pessoa tem uma doença, ela tem um sintoma. Então, na hora que toma esse nutriente, você passa 6 meses sem sentir nenhum sintoma da depressão, tomando um comprimido. E qual é o detalhe? Por esses pesquisadores foi dito que a maior causa de mortes por câncer é a depressão gerada nos últimos dias de vida. A depressão gerada nos dias finais acelera o processo de morte. E essa pesquisa foi feita para essas pessoas em fases terminais começar a utilizar já esse nutriente, porque usando esse nutriente vai prolongar a vida dessa pessoa e ela vai conseguir continuar todo o tratamento e assim ele ser decretado livre da doença. Ele está bancando pessoalmente essa pesquisa. Isso é só uma das pesquisas que ele está bancando. Então vocês imaginam que é um cara que está pegando o dinheiro dele e investindo nessa área, e olha a visão que ele tem, por causa de tudo que essa doença pode gerar. Uma coisa que ele detectou já para a gente chegar no final. Depois de um estudo com os empresários da Unilife, eles detectaram 2 problemas hoje no empresário da Unilife. Ego. O grande problema hoje de muitos empresários da Unilife se chama ego. E distanciar-se da visão, da filosofia e distanciar-se inclusive dos seus sonhos. Esses são os 2 grandes problemas da Unilife. Então o que ele colocou é que nós temos que ter, primeiro, o centro do nosso trabalho é o que? O produto, não somos nós, é o produto. E aí a gente bate nessa questão do ego, vocês concordam? No caso, eu queria a pessoa ser mais do que a própria empresa? Isso, mais do que o próprio produto, na verdade. Achar que é a pessoa que faz, e não é a pessoa que faz, é o produto que faz. E o grande objetivo que nós temos que ter é que o produto gere resultado nas pessoas. Nós temos que fazer, gente, só uma coisa para ter sucesso na Unilife: usar o produto, compartilhar o produto e gerar resultado nas pessoas pelo produto. Só. Todo o resto é consequência disso. Então não adianta dar show em pau se a estrela não for o produto.
E eu digo para todos vocês, o produto é o centro da estratégia. Esqueça qualquer outra coisa. Ah, Felipe, o produto é repetitivo. Esquece. Dá produto, faz as pessoas tomarem o produto, ter resultado em produto e divulgar o resultado do produto. Só isso. Funciona dessa forma na Unilife. E uma das coisas que hoje acontece muito, é um dos grandes problemas também dos empresários: se distrair por tudo. Porque eu vou trocar o calculador? Porque o produto não está no estoque? Existe problema? Existe, gente. O problema é o que isso gera em nós. Qualquer problema que você passa na vida, você tem que entender que aquilo ali é para você superar, concorda? O problema é a gente se apega a isso, e o corpo se apega a isso. E é isso que nós temos que fazer. Superar e não deixar que isso interfira na nossa missão, nosso propósito de vida. Só um parênteses bem rápido aí. Uma vez a gente entrou aí na loja e tinha um rapaz reclamando o tempo todo que ia sair, porque faltava muito produto. Aí eu não aguentei. Eu cheguei perto dele e disse: meu filho, você tem que estar feliz. Se não tem, é porque está vendendo muito, está dando resultado. Exatamente. E esse é o grande. Ficou assim, sem saber o que dizer. E é por isso mesmo. Gente, eu vou tirar uma foto do que acontece com o Marcos aqui de fechamento. É as gôndolas todas cheias, e quando chega no final do dia não tem mais nada. Vocês acham que é porque o quê? Porque está girando. Ou seja, você tem um produto que se vende. E assim, Felipe, essa questão de não ter o produto na loja, quando há um cliente que eu preciso, que não tem na loja, eu entro em contato com todas as pessoas que eu conheço, independente de mim, não quero nem saber se eu quero um produto para o meu cliente. E eu consigo, muita gente pode. Mas tem um detalhe, por exemplo, vamos dar um exemplo hoje, OmniPlus, certo? OmniPlus foi vendido mais rápido do que se esperava. Só qual é o detalhe? Quanto perdeu, né? Chegou, não. AOE. Não tem o AOE. Gente, eu vou dizer para vocês com muita tranquilidade. Depois desse período que não teve o AOE, todos os meus clientes têm mais resultado com o AOE caixa. Eu prefiro vender o caixa também. Entende? Então, nós temos que ter uma visão, gente, na nossa cabeça. Ajudar as pessoas. Ser gente que cuida de. Não podemos nos distrair. E às vezes nos distraímos com coisas pequenas. Às vezes nos distraímos com coisas que realmente nos tiram do eixo. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: eu pessoalmente, e eu vou tentar compartilhar isso na quarta-feira, desde o dia que o Joey fez, no outro dia, que foi na quarta de manhã, um treinamento de meditação, que às vezes a gente pensa que sabe faz meditação ouvindo música, né, só? Mas não é, foi uma experiência muito forte. E uma das coisas que eu estou fazendo todos os dias de manhã é só ligar o celular depois que eu fiz alguns passos meus interior. Meditação, oração, etc. Sabe por quê? Pela essa questão aí que os 10 primeiros minutos do dia pode mudar tudo. Quando a gente liga o celular, aí às vezes é problema, às vezes é notícia ruim, às vezes é um WhatsApp disso, daquilo. Não adianta. A gente precisa estar conectado com um ser superior, cada um tem a sua crença. E tem que estar equilibrado dentro de você, ok? E detalhe, o estresse, e provado com dados científicos, faz com que a pessoa fique muito mais materialista, individualista e egoísta. Ele deu dados. Por quê? Porque na hora que deu estresse, aí diz: poxa vida, fulano fez isso comigo, então eu vou fechar meu centro de negócio só para mim, só para minha equipe. Isso é causado pelo estresse. O dinheiro está curto, porque não está dando, então eu vou deixar de ajudar as pessoas. Vou tirar o dízimo, por exemplo. Um exemplo, né? Isso é gerado por causa do estresse. E o estresse é gerado por um pensamento que gera um sentimento. O que nós precisamos é evitar que esse sentimento fique horas, dias, semanas ou meses conosco. A partir de quarta-feira a gente vai tentar implementar isso no dia a dia nosso. Para que hoje mesmo de manhã eu acordei, geralmente, a ligar o celular, já estou com 3 dias sem ligar o celular antes de tomar banho. Só ligo depois que eu tomo banho. E antes de tomar banho, eu já sentei, já coloco aqui uma música de meditação, fico pelo menos 10, 15 minutos visualizando, sabe o que, gente? O nosso propósito.
Qual é o meu propósito? Vou compartilhar com você que eu tenho pergunta. Ele pediu lá para anotar o meu propósito. E eu, na quarta-feira, ele vai tentar fazer esse método também com vocês. O meu propósito é fazer a OmniLife de forma plena e exclusiva, levando saúde e abundância e prosperidade para muitas pessoas e famílias em todo o mundo. Esse é o meu propósito de vida. Esse é a minha emoção superior, para que possa tocar a vida das pessoas. Como é que é? Sem limitações, sem, às vezes, depender, porque hoje o meu grande problema é que eu queria largar os meus 2 contratos que eu ia ter na advocacia, mas eu não posso ainda. Mas, se todos os dias de manhã nós estivermos conectados com o nosso propósito de vida, nossa missão, o que é que vai acontecer? A gente acelera tudo. A gente tem que viver antes do que ter. E é isso que eu queria compartilhar com vocês. E agora vocês imaginam eu ter ouvido tudo isso do dono da empresa, um cara que está há 26 anos, o que ele passou, o que ele abriu o coração, e ele dizer que a partir daquele dia é um novo momento que a OmniLife vai viver nos próximos 25 anos. O que eu posso dizer para vocês é, eu não tenho dúvidas mais. Nós estamos no caminho certo, no meu caso, com a pessoa certa à frente, que é o Jorge, com toda a liderança do Brasil, que agora vai estar muito mais alinhada nesse propósito. E, se a gente conseguiu já colocar Fortaleza numa referência, unindo todo mundo, agora nós vamos unir muito mais. E Fortaleza vai se destacar cada vez mais. Agora, o meu objetivo é que essa energia de Fortaleza, todo o Brasil, todas as lojas, todos os estados, todas as capitais. Porque todos nós aqui, viemos para realmente mudar esse mundo aí fora que precisa. Principalmente o nosso Brasil está precisando muito, tá vendo? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que tenham avançado muito.